abençoados com todas as bênçãos, graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, como ele mesmo prometeu. Naquele que já é o nosso melhor dia, hoje é o nosso melhor dia. Não é que vai ser, hoje é o nosso melhor dia. Seja bem-vindo todos, muito obrigado aí pela sua participação, desde já. Muito obrigado a você que está nos assistindo aí por essa gravação. Recebo que hoje já seja o seu melhor dia. Recebo que tudo está bem aí na sua vida. Para você que não me conhece, meu nome é Neilton Cardoso. Neilton Cardoso. E falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, abençoada por Deus e bonita por natureza, o Rio de Janeiro. Nosso assunto, gostamos sempre de deixar bem claro isso, que o nosso assunto aqui não é outro, além do Evangelho da Incircuncisão. Esse aqui é o nosso assunto, Evangelho da Incircuncisão, que foi revelado com exclusividade para o apóstolo Paulo. O único apóstolo que recebeu essa revelação foi o apóstolo Paulo. E deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. E o tema de hoje, que nós vamos estar aqui falando, a cruz de Cristo. Esse é o nosso tema, o nosso assunto. Vamos trazer aqui o que diz o Evangelho da Incircuncisão, que o Paulo recebeu diretamente de Deus a respeito desse assunto. E por favor, nos ajude aí a fazer com que a palavra corra e seja glorificada. De que maneira? Compartilhando a mensagem. Compartilhe a mensagem nos seus grupos, com as pessoas aí, para que eles possam também ouvir essa palavra, o que realmente o Evangelho diz a respeito da cruz de Cristo. E se for possível também, por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Temos um canal ali, a intenção também é essa, fazer a palavra correr e ser glorificada. O nosso canal se chama Abençoados com Todas as Bênçãos, Neilton Cardoso. Deixa ali um comentário, dê um link, compartilhe ali, faça que essa palavra seja espalhada. O nosso trabalho aqui é esse, abençoado, não é outro, não é ganhar dinheiro, não é ficar rico, porque rico nós já somos, não é isso? É fazer com que a palavra corra e nossos irmãos cheguem ao conhecimento dessa palavra. E assim como nós, como eu fui liberto, como a abençoada Vanilda foi liberta, como a abençoada Angelina também foi liberta, o abençoado Dino Sani também foi liberta, a abençoada Jandira também foi liberta, muitos outros serão libertos aqui, na mente, no entendimento, no conhecimento. E para isso é necessário que nós falamos a respeito desse trabalho. Muito obrigado a você que já está aí ao vivo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estar participando. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2024, às 10 horas e 2 minutos, mais ou menos, 10 horas e 2 minutos. Muito obrigado. E saiba que você é abençoado. E por falar dia 11 de fevereiro, não é isso? Hoje é dia 11 de fevereiro, gostaria aqui de dar os parabéns a todos esses aí que fazem aniversário. Hoje tenho aqui muitos aqui, mas eu gostaria de destacar uma colaboradora que está bem próxima a mim. Se trata de Gabriele Cunha. Essa abençoada é minha sobrinha, a gente está fazendo aniversário hoje. Abençoada, muito obrigado pela sua participação, você tem nos ajudado a fazer a palavra correr e ser glorificada. Meus parabéns a você, saiba que você é abençoada, o seu nome está escrito por Deus mesmo no livro da vida. E passe o que passe, e aconteça o que aconteça, você não vai ser separada dele, porque foi ele que se juntou a você, mesmo que você queira. Eu não recebo o que você queira, mas se acontecesse isso, não haveria separação, porque foi ele que se juntou a você. Meus parabéns pelo seu aniversário e parabéns também para o Rafinha. Rafinha, se você não sabe quem é o Rafinha vai chegar, está bem pertinho, né? Está chegando de longe, está vindo de longe. Ele está vindo lá do paraíso. O Evangelho diz que os filhos participam de um corpo de carne e Rafinha está ali no ventre de Gabriela. Existe uma expectativa que ele chegue no dia 11 de março, né? Mas parece que não vai ser possível, vai chegar em maio, mas se fosse possível, né? Mas vamos esperar a chegada do Rafinha. Parabéns para você, parabéns para a Aninha, parabéns para o Lucas e parabéns para o Rafinha, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, sabe que você é uma abençoada. E a nossa oração aqui
né, para todos que estão nos ouvindo, que estão aí ao vivo, declaro a você os olhos do entendimento iluminados por Deus mesmo, para que você possa entender o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça. É isso que faz a diferença, abençoados. Filho, todos são filhos de Deus, você é um filho de Deus. Mas agora, entender o que seu pai fala, o meu pai na carne, ele tinha 5 filhos, não é isso? Enquanto ele estava por aqui, ele tinha 5 filhos. Mas às vezes, nem todos entendiam a explicação que ele dava, nem sempre. E Deus é a mesma coisa, ele tem muitos filhos. E a nossa oração é para que você entenda o que ele fala. O que ele fala está escrito no Evangelho da incircuncisão, de Romanos até Hebreus. Essa é a nossa oração por você. A cruz de Cristo. Vamos dar início a esse assunto maravilhoso. A cruz de Cristo, não considerada pela religião. A religião não considera a cruz de Cristo. Mesmo Cristo tendo prometido que no terceiro dia desceria da cruz. Ele prometeu no terceiro dia que iria ressuscitar. E desceu. No terceiro dia, realmente, ele ressuscitou, ele saiu da cruz. Agora, a religião permanece com ele lá, preso na cruz. A religião permanece com ele lá. E usa como um amuleto. Ele tem aquela cruzinha com ele ali, aquele bonequinho, usa como um amuleto. E ensino, a doutrina, é como se ele ainda estivesse na cruz. O que a religião ensina lá nos seus locais lá de reunião, nos seus cultos, é como se Cristo ainda estivesse na cruz, como se ele não tivesse ressuscitado. Os seus ensinos se dirigem para esse meio. Diz o Evangelho, veja bem, abençoados, diz o Evangelho da incircuncisão, se ele não saísse da cruz, se ele não descesse, se ele não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Não faria sentido nós estarmos aqui. E ele desceu, ele saiu. Mas o que nos interessa é o Evangelho da incircuncisão, nada de religião, não queremos saber de religião, não nos interessa. O que nos interessa é a vontade de Deus, porque a religião, abençoados, ela quer te vender, e vender caro, algo que Cristo imputou de graça no nosso espírito. A religião quer te vender um produto que já está imputado em você pelo próprio Deus, que é a reconciliação. Porque a religião, o papel dela é dizer, não, religar o homem a Deus. O problema, o melhor da história, é que na cruz, quando ele esteve lá, ele reconciliou todos os filhos. Quando você nasceu aqui nesse mundo, o Rafinha, quando chegar aqui, ele já vai chegar reconciliado com Deus. Ele não vai ter que fazer nada para se juntar a Deus. Ele vai ter que fazer para entender, como todo filho tem que fazer. Mas reconciliado com Deus, todos os filhos chegam aqui já reconciliados, depois que Cristo ressuscitou, morreu e ressuscitou. Vamos ler aqui um verso aqui, ó, um verso bem importante. Gálatas capítulo 6, verso 14. Nós marcamos aí, por favor, é isso? Muito obrigado a você que está aí participando comigo aqui nesse estudo. Me sinto honrado quando vejo o nome dos abençoados aí passando aqui e me dando aqui atenção a essa palavra, a palavra maravilhosa do nosso Pai. Gálatas capítulo 6, verso 14 diz assim, ó, mas longe de mim gloriar-me. Palavras do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça. Veja bem, abençoado, o único apóstolo da graça se chama Paulo. Se você quer entender o Evangelho da Graça, você tem que se portar a Paulo. Não existe outro apóstolo que possa te explicar. Se outra pessoa, outro apóstolo falar da graça, com certeza aprendeu com o apóstolo Paulo. Porque foi a ele que Deus levou no paraíso e revelou os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos. A mais ninguém. Não revelou a Pedro, não revelou a Tiago e não revelou a João. Revelou única e exclusivamente o apóstolo Paulo. Isso aqui, a Paulo, é exclusivo. Pode carimbar aí porque é exclusivo. E Paulo, ele nega, depois de receber toda essa revelação, ele nega, não aceita uma glória segundo a carne. Por isso que ele fala, longe de mim estar gloriar-me, segundo a lei de Moisés, segundo o pacto da carne. Paulo negou essa glória. A não ser, veja bem, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na morte e na ressurreição de Cristo. Paulo não queria outra glória. Ele não queria uma glória que vinha da lei de Moisés. Ele estava querendo a glória que vinha da cruz de Cristo. Porque Cristo morreu
e ressuscitou. E ainda diz mais, ó, pela cruz de Cristo, o mundo... Qual mundo? Qual mundo que ele está falando aqui? O mundo cosmo? O planeta Terra? Não, abençoado, de maneira nenhuma. O mundo era a lei de Moisés, a forma de governo, o pacto em vigor antes da cruz, para os judeus, para se relacionar com Deus. Por isso que Paulo fala, não quero outra glória, a não ser a glória de Cristo, da cruz. Então Paulo diz, ó, a lei, o mundo está crucificado para mim. Crucificado para mim. E diz mais, e eu, Paulo, para o mundo. Eu, Paulo, estou morto para a lei de Moisés. É exatamente o que ele diz lá em Romanos, capítulo 7, verso 4. Olha só o que ele diz. Assim também, irmãos, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Está morto, pessoal, está morto para esse mundo, o mundo da lei. Deixa bem claro que não aceitava, que Paulo não aceitava a glória vinda da lei de Moisés. Muito claro isso, muito claro. Ele estava querendo a glória que vinha da cruz de Cristo, tá bom? O apóstolo Paulo, veja bem, o trabalho dele era fazer os homens entenderem que a lei de Moisés teve fim na cruz de Cristo. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, fazer as pessoas da sua época entenderem que a lei de Moisés, aqueles 613 ordenanças, tiveram fim ali na cruz de Cristo. Tanto é que ele escreveu em Romanos, capítulo 10, verso 4, que diz, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Olha, nem que a vaca tussa, nem que a galinha cisque para frente, isso vai mudar, abençoado. A lei acabou ali na cruz de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou. A religião, veja bem, a religião ela não crê no fim da lei de Moisés. Não crê. Se você perguntar ao religioso, se você perguntar a alguém que frequenta algum lugar chamado igreja, eles não vão nem saber o que é isso. Porque, olha, eu passei lá 35 anos lá, um pouquinho mais, 37, 38, por aí, e eu não sabia, se alguém me perguntasse, eu nem sabia o que tinha negócio de lei de Moisés, não sabia. As denominações chamadas evangélicas, a denominação A, B, C, D, até a letra Z, nenhuma delas, 100%, posso te falar com a experiência de 35 anos, que nenhuma delas crê no fim da lei de Moisés, na cruz de Cristo. Não creio, nenhuma delas. Vamos repetir aqui, ó, Romanos, capítulo 10, verso 4. Porque está escrito, né? Está escrito. Porque um dia desse eu estava falando com o abençoado e ele me falou, você fica falando coisa que não está escrito? Então, olha o que está escrito aqui. Romanos, capítulo 10, verso 4. O fim, artigo definido para aquele que gosta de fatiar a lei de Moisés, e diz, não, porque Deus ali na cruz, ele terminou com uma parte, mas a outra continuou. Não é isso que está escrito. Está escrito o quê? O fim, artigo definido, uma coisa só. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Mas não creem. Aí que está o negócio. Não creem, porque ainda estão nessas práticas. Toda a religião, todas as denominações vivem nas práticas da lei de Moisés. E tem batismo, e tem Santa Ceia, e tem dízimo, e tem apresentação de criança, e tem imposição de mãos, e passar óleo, e tem jejum, e vai para o monte. Tudo das práticas da lei de Moisés. Não creem que Cristo ali na cruz deu fim, acabou com a lei de Moisés. Diferente, claro, né? Diferente do apóstolo Paulo, diferente da cruz de Cristo. O que a religião faz hoje em dia é diferente da cruz de Cristo, diferente do pacto da graça, porque nós vemos aí muitos lugares chamados igreja, estamos em graça. Aí você chega lá, tá cheia de envelope, chega lá, tá cheia de Santa Ceia. Tu vai lá e vê lá um batistério lá no final, e batismo dia tal. Que igreja em graça é essa? Como é que vai me falar que crê no fim da lei, se estão praticando tudo que Cristo na cruz deu fim? As religiões, todas sem exceção, se gloriam nas práticas da lei de Moisés. Práticas feitas para o corpo, não porque tem, olha, já tem
tem 30 anos que eu me batizei. Vamos aqui, o meu exemplo. Eu me batizei lá nas águas, eu tinha 12 anos de idade. Olha que glória, né? Que glória. Não é pouca coisa não, abençoado. Que glória. Todas as religiões vivem assim. E não serve para nada. E Paulo diz, não que eu procure para mim glória. Não é essa glória que nós queremos. A chamada religião evangélica é a pior de todas. É a pior de todas. Nós passamos por lá, é a pior que tem. Por quê? Porque pregam, falam que Cristo ressuscitou, porque pregam mesmo. E muitas das vezes eu preguei e falava, Cristo ressuscitou, mas vivem nas práticas da lei de Moisés, Jesus de Nazaré. Então, a prática não está de acordo com o ensino. Não está de acordo, abençoado. Se prega uma coisa e se vive outra. Diz que Cristo ressuscitou e vive nas práticas daquela lei que Cristo, que o Evangelho ensina, que teve fim na cruz de Cristo. O pacto da incircuncisão, o pacto da graça, a incircuncisão, o mérito é a cruz. A glória ali é a cruz, Deus mesmo. Por isso que Paulo fala, a não ser na cruz de Cristo, porque ele sabe que a glória, a honra é toda de Deus. Não existe, abençoado, não tem participação humana, não tem glória humana nesse negócio aqui não. A glória, a honra é toda de Cristo ali na cruz. Não procure para você, não, porque eu jejuei mais do que Daniel, jejum lá, 41 dias que eu jejuei, mais do que Jesus lá no deserto. Por isso, Deus fez isso. Pessoal, a glória, a honra não é sua, pessoal, não é sua. Não, aqui o Evangelho é bem claro. A honra, a glória é única e exclusiva de Deus mesmo, que fez todas as coisas. Tudo está consumado. Um verso aqui que nós vamos ler aqui, bem interessante, primeira carta que Paulo escreveu a Corinto. Por que nós lemos muito Paulo, né? Um santo, um amigo bem próximo meu, disse, você só lê a carta de Paulo, só fala... Porque é o único abençoado que fala a verdade, é o único que fala que a honra é de Deus. Os outros não, dizem que... Não, João disse, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Tiago diz, olha, não, tem que ter obra, Pedro, não, você tem que se arrepender. Todos eles trazem a honra para a carne. Paulo é o único que direciona a honra, a glória para Deus, para o Espírito. E por isso que nós ficamos com ele, o apóstolo da graça. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, que diz assim, veja bem, porque a palavra da cruz, qual palavra? Qual é a palavra da cruz? Que lá na cruz Jesus falou, João, capítulo 19, verso 30, está consumado. A palavra da cruz é loucura para muitos, os que perecem, os que não entendem. A religião, a pessoa, veja bem, a religião também não crê nessa palavra, está consumado. E falam muito, né? E alguns, já fui até em alguns lugares chamado igreja, que tem lá um título lá na parede, está consumado. Mas não creem no que está escrito. Por que não creem? Por quê? Praticam as ordenanças da lei de Moisés que terminaram na cruz. Porque falar... Eu acredito, né? Eu acredito, mas não faz o que ele diz que tem que ser feito. Não se afasta da lei de Moisés. Colossenses capítulo 2, verso 14, um verso também muito importante aqui para nós. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, pega a sua Bíblia aí, anote aí, depois você lê aí, diz assim, havendo riscado, falando aqui da cruz, falando do que aconteceu ali na cruz de Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós, veja bem, uma cédula, uma dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária. Os abençoados ali, de uma maneira ou de outra, eles tinham a culpa naquele negócio ali. Tirou do meio de nós. Quem tirou? O próprio Cristo ali na cruz, cravando-a na cruz. Está dizendo que a dívida que havia com a lei de Moisés foi cravada na cruz. Quando as ordenanças foram cravadas ali na cruz, porque está escrito,
por Cristo, né? Foi cravada por Cristo, também foi cravada a glória da lei de Moisés, porque ela teve fim. Ela teve fim. Agora, a religião, com suas práticas da lei de Moisés, jejum, batismo, ceia, vigília, despacho na encruzilhada, porque também vem da lei de Moisés, quando matam um animal, matam uma galinha ali e botam ali na encruzilhada, também veio lá, a matança de animais também veio lá da lei de Moisés. Quando pega o padre, pega aquele negócio lá que eu não sei o nome, e fica balançando aquele defumador na missa, aquilo ali também é da lei de Moisés. Trouxe de volta essa glória, uma glória por obras abençoadas. Hebreus capítulo 10, versos 14, diz o quê? Porque com uma só oferta, porque com uma só oferenda, um só sacrifício, aperfeiçoou até quando? Até a próxima Santa Ceia. Até o mês que vem, que vai ter Santa Ceia de novo. Até o próximo jejum, até eu fazer um jejum, não abençoados, para sempre aos santificados. O sacrifício de Cristo na cruz. É isso, é aqui que está a glória, abençoada. Aqui que está a honra, aqui que está o nosso privilégio, aqui está a nossa honra, está aqui, ó, no sacrifício de Cristo na cruz. Não é no jejum, não é no batismo nas águas, não, porque eu fui lá em Israel e me batizei exatamente no mesmo lugar que Jesus de Nazaré se batizou. Pessoal, você perdeu seu tempo, só gastou dinheiro, deveria ter ido lá para a Disneylândia, que faria um melhor negócio, porque você não arrumou nada. Por quê? Porque o Evangelho diz que o sacrifício de Cristo que nos deu a honra, não é o teu sacrifício, não é a obra de Moisés, foi a obra de Cristo ali na cruz. O Evangelho da incircuncisão sempre apontou para a cruz. A direção, tudo convergendo ali, ó, para a cruz de Cristo. A fé, o Espírito, tudo depois da cruz. A morte e ressurreição de Cristo. Não existe mais glória por obras. Entenda isso, abençoado. Entenda, coloque isso aí na sua linda cabecinha, no seu entendimento, no seu conhecimento. Não existe honra perante Deus por glória, por obras. Não porque porque eu fiz as coisas tudo bem certinho e Deus vai... Não, abençoado, não existe isso. Você tem que se comportar bem, você tem que viver bem, porque o que você planta, você colhe. Agora, para se apresentar diante de Deus, para conquistar alguma coisa com Deus, nada disso. Foi a cruz de Cristo. Nenhum benefício, por exemplo, em se batizar nas águas, nenhum benefício em todo mês de lá, Santa Ceia, nenhum benefício em fazer jejum, nenhum benefício em dar o dízimo, não tem nenhum benefício disso perante Deus, abençoados. Por quê? A honra, a glória é dele. Romanos capítulo 3, verso 27, olha só o que diz. Versículo 27 e o verso 28. Onde está, logo, a jactância, a vaidade, a honra, a glória? Excluída. Excluída. Por qual lei? Qual é a lei que exclui a jactância? Qual lei que exclui a honra do homem? Qual lei? A das obras? Não, diz o apóstolo Paulo, não é a lei das obras, muito pelo contrário, mas pela lei da fé, pela lei do Espírito, pela lei da cruz de Cristo, pela lei da graça. E o verso 28, ele faz aqui uma conclusão que deixa muito, muito claro. Olha só o que diz a conclusão. Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. Concluímos que o homem é justificado pela fé, não pelas obras, não pela lei. Paulo pergunta, olha que pergunta que faz o apóstolo Paulo: onde está a glória de ser justificado? Qual lei que deu fim a essa glória? A vaidade de ter feito alguma coisa. Qual lei? A lei do Espírito, abençoado. Foi Cristo ali na cruz. Paulo conclui que a glória é da cruz de Cristo, por fé, justificados por fé, não é por obras. Foi esse o trabalho, o trabalho do apóstolo Paulo por anos, falando lá para aquele povo lá da época dele. Depois da cruz, esquece. E o Paulo teve muito trabalho, abençoado, porque na época dele, o templo lá de Jerusalém ainda estava de pé.
e os irmãos iam para lá e continuavam, mesmo depois de Cristo morrer, continuavam lá entregando os dízimos, continuavam entregando os sacrifícios, e Paulo falava, isso aí não traz nenhuma glória perante Deus, agora é por fé, a justificação perante Deus é por fé, é crer na obra de Cristo na cruz. Então ele diz no verso 28, Paulo conclui que a palavra é da cruz de Cristo, por fé, justificados por fé. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, também tem um verso aqui muito importante que ele fala a respeito disso. Ele diz assim, ó, 2 Coríntios 5, 16. Daqui por diante, daqui quando? Ó, veja bem, o Evangelho da Graça, o ponto de partida não é a manjedoura. O ponto de partida é a cruz de Cristo. A religião, né, que dividiu antes da manjedoura e depois da manjedoura. Não, não é isso. O evangelho da incircuncisão, a obra de Cristo, é antes da cruz e depois da cruz. Quando o apóstolo Paulo fala daqui por diante, ele está falando a partir da morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo morreu e ressuscitou ali naquela cruz. Então ele diz, a partir daqui por diante, a partir da cruz, não se conhece segundo a glória da lei de Moisés, segundo a carne. A glória é da cruz, Deus mesmo no Espírito. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele diz que a ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém conhecemos segundo a glória que a lei de Moisés possa dar para alguém. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Segundo a carne, a glória era da lei de Moisés. Vamos repetir, batismo, jejum e todas essas coisas que a lei mandava fazer. A lei de Moisés dava essa glória. Segundo a lei de Moisés, que dava essas coisas. E veja bem, Paulo ele não era qualquer um. Paulo não era qualquer um. Vamos aqui falar de Paulo segundo a carne. Ele tinha autoridade para falar isso. Segundo a lei de Moisés, Paulo ele tinha um currículo de causar inveja a qualquer um teólogo de hoje em dia. Qualquer um teólogo hoje teria inveja de Paulo pelo currículo que ele tinha. Olha, Gálatas capítulo 1, verso 13. Olha só o que ele diz aqui. Paulo, Gálatas capítulo 1, verso 13. Ele fala assim, porque já ouviste qual foi antigamente, antes dele conhecer o ressuscitado, a minha conduta no judaísmo, na lei de Moisés, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E o verso 14, ele diz, e na minha nação excedia em judaísmo. Isso aqui era o apóstolo Paulo antes de conhecer o ressuscitado. Há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha, esse aqui era o apóstolo Paulo. Então ele diz que Paulo, em sua nação, ele excedia em judaísmo, ele excedia no cuidado com a lei de Moisés. Não existia ninguém melhor do que ele, com cuidado, com o zelo da lei de Moisés, extremamente zeloso das tradições de seus pais. Mas ele, Paulo, ele deixou todo esse zelo, todo esse conhecimento para trás. Agora, por quê? Por quê? Por que que ele fez isso? Por que que ele deixou todo esse conhecimento para trás? Filipenses, capítulo 3, verso 8, ele diz que Paulo considerava todo esse conhecimento, segundo a lei, como esterco. Veja bem, uma tradução que eu li, em outra Bíblia, diz que chama isso de trapos de imundícia. Diz que Paulo considerava todo aquele conhecimento, todo aquele zelo, tudo aquele que ele tinha segundo a lei, como trapos de imundícia. Por quê? Por causa do conhecimento da cruz de Cristo. O fim da lei é Cristo. Ele considerou tudo como esterco, não considerava nada melhor do que a glória da cruz. E agora veja bem, abençoado, veja bem, se você procura se justificar com Deus praticando as obras da lei, lá da lei de Moisés, por exemplo, batismo, vamos repetir tudo de novo, batismo, jejum, ceia, dízimos, e você conhece
porque de cada denominação eles aplicam coisas diferentes da lei de Moisés, porque eram 613 ordenanças. Cada religião pratica algumas coisas. Se você procura se justificar com Deus praticando essas obras da lei de Moisés, algum desses mandamentos, alguma dessas ordenanças, o evangelho da incircuncisão, através do apóstolo Paulo, considera essas obras como esterco, trapos de imundícia. Você está querendo se justificar perante Deus com esterco. É isso que diz o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Que se você se procurasse se justificar com a lei de Moisés. A glória é da cruz de Cristo. A glória é da cruz de Cristo, quando ele morreu e ressuscitou lá. Não é a lei de Moisés. Nenhuma das 613 ordenanças. Mesmo porque a religião... cada um pega um pedacinho. Por exemplo, eu participei de uma denominação que ninguém foi circuncidado lá, graças a Deus, ninguém foi circuncidado. Mas tinha batismo, tinha jejum, tinha dízimo. Cada um pega uma coisinha. Tem outra denominação, outra religião que mata animais, faz matança de animais. Tem outra que balança lá que o padre faz. Cada uma pega uma coisinha. Abençoado, a glória, veja bem, o Evangelho diz que a glória é de Cristo. Eu recebo que você entenda isso. Olha, veja bem o que aconteceu ali na cruz. O pecado, ele aniquilou ali na cruz. Hebreus capítulo 9, 26, diz que Cristo ali na cruz, Cristo, não fui eu, não foi você, não foi Paulo, foi o próprio Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, com o seu sacrifício, ele aniquilou o pecado ali. Hebreus capítulo 9, verso 26, ele acabou com o pecado ali. Foi na cruz que nos batizou com seu sangue. Batizou com o seu próprio... É o sangue dele, não foi o meu sangue, não. Não foi com água ali. Romanos capítulo 6, verso 13 e verso 4, diz que os filhos ali, todos nós que participamos de Cristo, fomos batizados com ele na cruz, com seu sangue. Batismo de morte, batismo da cruz. Na cruz, ele reconciliou, trouxe de volta todos os seus filhos. 2 Coríntios 5,19, diz que o próprio Deus, que é o Espírito, estava ali em Cristo, ali, reconciliando com ele mesmo todos os seus filhos, reconciliando ali. Então você não precisa aí de obra de Moisés, você não precisa de religião. E mais, diz que ali, quando ele morreu e ressuscitou, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que aniquilou isso aí que você pensa que foi diabo. Acabou ali, não sei o que você pensa. Cada denominação tem uma ideia de diabo, né? de um ser. Eu não sei o que você pensa. Seja lá o que for, o Evangelho diz que o próprio Cristo ali na cruz aniquilou, destruiu, acabou. Vamos repetir aqui, O fim da lei, veja bem, o fim da lei é Cristo na cruz. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Isso que ele explicava ali, até uma certa vez, quando ele estava perante lá as autoridades religiosas da época, ele estava sendo levado para ser julgado, a acusação que pesava contra ele foi essa, Atos capítulo 21, verso 21, diz que ele ensinava os judeus a se afastarem da lei de Moisés e não circuncidarem os seus filhos. E é esse o nosso trabalho hoje, abençoado. Fazer com que os nossos irmãos entendam que a lei de Moisés acabou. Você não tem que viver, tem que se justificar, se direcionar, procurar Deus, praticando as obras da lei de Moisés, se batizando nas águas, fazendo jejum e dando dízimo. Nada disso, abençoado, nada disso. Por quê? O fim da lei foi Cristo ali na cruz. A honra, a glória foi Cristo na cruz. É isso que Paulo falava. E veja bem, Deus nunca te pediu essas práticas. É muito sério isso, é muito sério. Deus nunca pediu a um gentio que praticasse obras da lei. Por quê? Porque a lei de Moisés, abençoados, foi dada, aplicada única e exclusivamente aos judeus. Vamos ler aqui esse verso aqui, ó. Nós já lemos aqui uma vez, vamos ler de novo. Romanos capítulo 2, verso 14.
Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui. Porque quando os gentios, gentio era aquele povo que não era judeu, a Bíblia só divide assim, né? Era judeu e gentio. Quando os gentios que não têm lei, imagina isso, lá no tempo de Paulo já não tinha lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Ou seja, o que você planta, você colhe. Deus não vai te condenar, Deus não vai te elogiar, Deus não vai tratar com você segundo a lei de Moisés. Deus vai te tratar com você segundo o Espírito, segundo o que Ele fez por você na cruz. Agora, segundo a lei, o que você planta, você colhe. Se você se meter numa obra de carne aí, o que você vai colher? As obras da carne. E você sabe, né? Está escrito que as obras da carne são conhecidas. Você sabe o que você planta, você colhe. Mas Deus não vai te pedir prática da lei de Moisés. Para os judeus, né, teve fim na cruz de Cristo. Para os gentios nunca foi dada. Para os gentios nunca foi dada. E para o povo judeu, teve fim ali na cruz de Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou na cruz, Deus trouxe um pacto abençoado melhor e superior a todas as nações. Todas as nações. Romanos capítulo 1, verso 5, olha o que diz aqui, ó. Romanos capítulo 1, verso 5. Ele fala assim, ó, pela qual recebemos a graça e o apostolado, pelo sacrifício de Cristo ali na cruz, pela qual recebemos a graça, não é a lei, recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé. Para quem? Só para o povo judeu? Só para o povo gentio? Não, entre todas as nações. Entre todas as nações. Agora, não é somente a nação de Israel. Não. Deus agora não trata somente com a nação de Israel, como foi lá na lei. Hoje é para todas as nações. Todas as nações receberam a graça e o apostolado. Receberam a cruz de Cristo. Uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, um só pacto, uma só graça. Foi dado por Deus a nós ali na cruz. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que você tenha entendido, que você tenha compreendido que o fim da lei é Cristo. E a nossa honra, a nossa glória, foi Cristo morrer ali na cruz e hoje habitar no nosso espírito, como Paulo deixou escrito em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, que o próprio Deus habita. Não é que ele visita, não, vem visitar a sua igreja, não, ele não visita, ele habita dentro do teu espírito, você querendo ou você não querendo, ele habita dentro do teu espírito. Abençoados com todas as bênçãos, melhor dia, melhor semana, recebo que tudo te vai bem, recebo que Deus mesmo possa fazer aí você entender que Ele habita em você, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, verso 18, diz que é Deus que ilumina os olhos do entendimento. Não adianta que a gente brigar, nosso trabalho aqui é falar. E Deus ilumina os olhos do entendimento e faz você entender que o fim da lei é Cristo. Se for possível, compartilhe aí a mensagem nos seus grupos, compartilhe a mensagem com seus amigos e faça essa palavra correr com os nossos irmãos que estão lá na religião, matando animal, estão lá tomando ceia, dando dízimo, sacudindo lá fumaça. Precisa entender que o fim da lei foi Cristo ali na cruz e possa viver uma vida de filhos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, assim como me libertou, assim como libertou você. Agora falta o conhecimento da verdade na mente dos nossos irmãos. Abençoados com todas as bênçãos, melhor semana, melhor dia, recebo que tudo lhe está bem. Abençoado com todas as bênçãos.